Oi, bom dia, como está você? Se você está vendo esse vídeo pelo YouTube, se inscreve, tal e tal, faz todas aquelas coisas maravilhosas. Antes de eu começar o tema da live, eu quero dar alguns recados importantes para vocês. Enquanto o pessoal está entrando, eu vou fixar aqui o comentário. Esse vídeo está fazendo parte da série de 30 dias de live no Instagram. Então, eu tô aqui ao vivo no Instagram, eu tô colocando essas lives no YouTube para todo mundo poder acompanhar. Se você tá vendo pelo YouTube, de vez em quando eu vou falar alguma coisa em voz alta dos comentários que entram aqui ao vivo. E enquanto as pessoas não entram, enquanto eu não entro no tema da live, eu quero dar alguns recados muito importantes que eu vou deixar aqui logo no início para não precisar fazer stories depois. Recados esses são: teremos 3 convidadas maravilhosas nessa reta final de lives diárias, a Thalita, a Cris e a Mariana. Nós vamos conversar, eu e elas, sobre organização e criatividade. Aquele papo que eu tive com a Carol, com a Camila, com o Lucas e com a Iná e com a Giovana. Vão ser mais 3 convidadas maravilhosas que vão entrar aqui ao vivo comigo e vão conversar com vocês. A Cris vai vir amanhã, que é terça-feira, não, quarta-feira, amanhã é quarta-feira. A Cris vai entrar comigo amanhã e a Thalita vai entrar na sexta-feira. E aí, eu acho que é segunda ou terça-feira que vem tem a Mariana. E nós vamos conversar sobre organização e criatividade para dar mais exemplos, para fomentar mais essa discussão com vocês. O projeto de 30 dias de live, para quem está acompanhando mais de perto, já viu que esse projeto não vai ter literalmente 30 dias. Eu fiquei mal da garganta, fiquei com faringite, fiquei com amidalite, precisei tirar uns dias em off. Além disso, tiveram algumas reviravoltas, alguns imprevistos a nível pessoal. A área que tá ao vivo falando que tá com o vídeo meu aberto no YouTube. Gente, isso que é rede de pessoas maravilhosas, né? Que gostam de falar de organização. Eu espero e eu sinto que eu esteja transformando vocês em soldados e soldadas da organização para espalhar esse amor por aí por todos os próximos anos. Enfim, quem está acompanhando de perto viu que o projeto de 30 dias não vai fechar 30 dias exatos. Então, a última live vai acontecer quarta-feira da semana que vem, dia 19, porque vai ser também o último texto do blog do ano. Semana que vem é a semana final de atividade pública minha e do Eu Organizado. Quem está na lista de e-mail vai receber semana que vem a última news do ano. Amanhã vai ser a live com a Cris, certo? Então, na quinta-feira, eu vou fazer uma live sobre o planner gratuito de 2019 do Eu Organizado. Quarta-feira que vem vai ter um outro texto no blog com uma outra surpresa, com um outro presente, com outro planner gratuito para vocês baixarem. E é por isso que eu quero que esses 30 dias, né, que essa live diária chegue até a quarta-feira da semana que vem, porque vai casar com o último texto do blog. Teremos essas 3 últimas convidadas, mais um e-mail semana que vem, para colocar vocês num bom ritmo para 2019, para contribuir um pouco mais com mais exercícios e reflexões. Amanhã e quarta-feira que vem, o texto do blog é dedicado a esses planners gratuitos e esses presentes que foram criados com muito carinho, com muito amor, não só por mim, vai estar tudo explicado direitinho no texto. E eu acho que são ótimos 2 últimos textos para 2019. As postagens do Instagram também vão até sexta-feira da semana que vem. Desculpa, quinta-feira da semana que vem. Por quê? Sexta-feira da semana que vem, dia 21, é o dia que eu entro oficialmente de férias. Eu preciso muito de férias, eu vou falar sobre isso em uma dessas lives que a gente vai ter até semana que vem. Todas as lives vão continuar nesse mesmo horário, de 10 horas da manhã, horário de Brasília, horário de verão do Rio de Janeiro. Para quem tá no Nordeste é um horário uma hora mais cedo, é às 9, mas às 10 horas, horário de verão do Brasil, todas as lives vão ser nesse horário. Vamos ter convidadas, eu quero também falar um pouco sobre o curso online Organização Intuitiva, que eu estou divulgando e fechando as vagas para a segunda turma. Muita gente manda perguntas sobre ele. Quero falar dos planners, quero ensinar vocês como usar os planners, e é por isso que, para quem está entrando ao vivo no Instagram, o comentário que eu fixo aqui na tela sobre o tema da live não está mais dizendo 30 dias de lives.
Teoricamente, para ir até o 30º dia, a live precisaria ser até o dia 21, mas como já tiveram dias que eu não pude entrar aqui ao vivo, tiveram alguns dias que eu precisei renegociar, eu quero fazer essas lives por mais 8 dias, né? Hoje, terça-feira, até quarta-feira da semana que vem, manter os compromissos que eu fiz com as convidadas maravilhosas, colocar tudo isso no YouTube, falar do curso, falar do planner, mandar news, falar dos textos que estão no site, enfim, fazer essa costura de reta final do ano para que eu também possa dar para vocês o exemplo que às vezes as coisas fogem do que você planejou. Às vezes as coisas não acontecem exatamente da forma com a qual você planejou. Mas eu retomo algo que eu disse numa live aqui depois da live conjunta que eu fiz com a Iná Barros, do nosso AP Ateliê. Ela disse justamente isso. Bom dia, Carol, que lindo você por aqui. Beijo pra você. Ela falou, às vezes o caminho é curvilíneo e não retilíneo. E por mais que a gente precise abraçar as dificuldades, os momentos sensíveis, a bad, sabe? A contrariedade que bate na gente quando a vida interfere no que a gente tinha planejado, por mais que esses momentos sejam importantes, é legal estar em contato com o que nos eleva, com o que nos dá ânimo e força. E eu percebi que o projeto de 30 dias de live, que já tinha sido abandonado no meio de 2018 por causa de problemas de saúde, eu não queria abandonar dessa vez. Mas, ao mesmo tempo, eu realmente não consegui fechar um mês de live todo santo dia e eu acho que vocês entendem, que vocês compreendem o benefício dessa vez de todas as lives estarem no YouTube para que ninguém perca, é bem legal. Então eu quero entrar logo no tema de hoje, que eu peguei a inspiração desse tema da Cris, do Da Caixola. A Cris é a convidada de amanhã. Eu vou deixar, podem deixar, e se eu esquecer, me cobrem, o arroba de todas as pessoas que vieram como convidadas. Eu vou fazer uma sessão, esqueci a palavra. Vou fazer um conjuntinho de stories com todas as pessoas que já vieram ou vão vir como convidadas aqui para as lives para explicar por que eu sigo essa pessoa, por que eu acho que o trabalho dela é maravilhoso. E eu peguei essa inspiração do tema de hoje com a Cris do Da Caixola, que está seguindo também a ideia de uma outra empreendedora que eu não conheço, sobre quais foram as vitórias e os maiores aprendizados de 2018. Quem assina a News recebeu segunda-feira um pequeno exercício de 3 perguntas. Oi, Giza, que bom que você tá ao vivo, menina. Que ótimo. Você vai pegar aqui uma parte bem prática do que eu quero falar hoje sobre como vocês podem refletir sobre o ano de vocês. É legal que você possa estar ao vivo para isso. Eu não quero me alongar muito, porque quem é assinante da News já recebeu essas perguntas por e-mail e assim, né, não é uma coisa muito profunda, é mais um gatilho que eu quero soltar para vocês fazerem essa reflexão no tempo de vocês. 3 perguntas para reavaliar o ano, para fazer aquele momento de, bom, então, o que aconteceu comigo em 2018? Essas 3 perguntas são muito legais de serem respondidas quando você tiver aquele tempo para fazer um ritual próprio, autêntico, tranquilo, e não tem a ver com metas matadoras para 2019, é mais aquela reavaliação anual. Pergunta número 1. Quais foram as transformações que mais te surpreenderam ao longo de 2018? Se der, se rolar de você escrever ou gravar um vídeo de você mesmo falando, mandar um áudio para um amigo que tenha a disponibilidade e o tempo para escutar um áudio grande, é legal, porque a parte de você registrar fisicamente, visivelmente essas respostas é muito importante. Qual foi ou quais foram as transformações de 2018 que mais te surpreenderam? Transformações em você. Partes de você que você transformou. Eu não quero dizer necessariamente superar, como se a versão sua de 2017 fosse pior do que a versão de 2018, mas a gente reconhece quando a gente tem um ponto de fraqueza, quando a gente tem um ponto de dor, de trauma, um ponto não ainda maduro, não ainda mais esclarecido, e a gente consegue ver quando a gente transforma isso. Eu quero que vocês tenham muita clareza de quais foram as boas transformações que,
por força das circunstâncias, através de um imprevisto bom ou ruim, através de uma oportunidade maravilhosa, ou até às vezes através de um tapa, vocês conseguiram transformar. A gente sempre consegue transformar pelo amor. A gente sempre consegue transformar coisas que ainda não são suficientemente adequadas, que não nos colocam na melhor situação possível, através de carinho, de acolhimento, de olhar bons exemplos dos outros, mas às vezes a gente também se transforma com base naquela, sabe, naquele sacode que a vida dá, que chega até te jogar para bater a cabeça contra a parede. Nem sempre a gente precisa aprender pela dor, mas que vocês entrem em 2019 com uma clareza, com uma super cristalina clareza. E se vocês conseguirem anotar todas as transformações pelas quais vocês passaram, que são positivas, seria muito legal. Eu também me lembrei de uma outra coisa que eu queria ter escrito na news e não escrevi, que é: qual foi ou qual é a palavra que melhor resume 2018 para você? Eu tenho uma relação um pouco azeda, às vezes doce, às vezes amarga, com essa questão de lembrar como aconteceu o ano anterior e se planejar para o ano seguinte. Muita gente escolhe, muita gente fala desse exercício de pensar na palavra guia que vai te guiar para o próximo ano. Eu acho isso muito legal, mas eu confesso que eu não consigo fazer isso, eu não consigo me identificar muito com isso, não vejo benefício, eu fico muito confusa, em dúvida. Mas olhar para o que passou e fazer esse raciocínio, né, essa camada de juntar os pontinhos, que é uma coisa muito da mente racional, da natureza analítica do ser humano, que é uma coisa muito forte em mim. Juntar esses pontinhos do ano que passou e depois que você passou pelo olho do furacão, depois que você passou por tudo que os 365 dias últimos tinham para você, você olha e você organiza isso, e você esclarece isso, você põe uma camada de racionalidade em cima do que na época parecia caótico, sabe? Isso é muito tipo de coisa que eu gosto de fazer. É claro que isso tem que ser feito com aceitação, né? Não é pra você tapar o sol com a peneira, não é pra você ignorar ou pra você fingir que não aconteceram os momentos difíceis, e também não é pra você esquecer do que aconteceu de bom. É um exercício legal de ser feito se você conseguir manter o pé na realidade, se você conseguir ser fiel ao que aconteceu, sem se martirizar, sem achar que tudo o que você fez foi insuficiente, mas ao mesmo tempo sem ser aquele arquétipo de pessoa que não consegue aceitar, às vezes, os fatos difíceis. Com certeza o seu ano foi recheado de coisas difíceis e de momentos de muita clareza, de muita transformação, de muita superação. E fazer esse retrospecto depois que o caos do ano passa, principalmente 2018, que pelo amor de Deus, gente, vamos combinar, né? Foi complexo, principalmente para brasileiros e pessoas aí, né, que leem jornal, para todas essas pessoas. Mesmo eu que não sou muito de ficar engajada em notícias e política e tal, precisei me engajar, precisei tomar ciência e tenência do que estava acontecendo. 2018 não foi fácil, mas é um exercício muito maravilhoso. Então façam essa retrospectiva de responder com o máximo de detalhes e de sinceridade o que foi que eu transformei na minha vida, seja através de uma situação difícil que eu não esperava, seja através de uma oportunidade maravilhosa que eu não esperava, e agora tal e tal e tal coisa da minha personalidade foi transformada. E em que grau? Às vezes a gente passa por anos que fazem a gente dar uma volta de 360 na vida. E às vezes é uma mudança marginal, é uma lapidação pequena, periférica, mas sempre muito relevante que acontece. Eu quero que vocês sejam as pessoas que mais têm certeza dos benefícios emocionais, das conquistas positivas que vocês passaram pelo ano, sem esquecer daquilo que foi difícil, desafiador, que gerou um luto, que gerou um sofrimento, mas que no fim das contas também deu frutos e também foi fértil. Esse tipo de consciência ninguém pode ter por você. E aí, acoplado a isso, essa pequena reflexão que pode gerar uma frase só de 2018 foi o ano de
E aí você pode botar uma palavra, 2 ou 3 palavras ou uma frase. E manter isso registrado num lugar que no ano que vem você possa fazer o mesmo. Porque aí a gente vai registrando o que nos aconteceu, a gente vai maturando e vai... Uma palavra boa em inglês, né, que tem pra isso é owning it. Você vai, você vai tornando mais seu aquelas histórias. Você vai tornando mais suas aquelas histórias. E você vai tornando mais seu aquilo que é seu, porque foi o que aconteceu no ano. A Pri disse que esse ano aprendeu a ser mais objetiva junto comigo e mais focada. Ai, que fofo, Pri, fico muito feliz. Foco e objetividade são 2 bandeiras que estão do lado de fora da casa virtual do Eu Organizado. E aí, para finalizar essa recapitulação do que estava na news de segunda-feira, as outras 2 perguntas para que vocês também façam toda essa retrospectiva, né? O que aconteceu bom em 2018, o que eu quero para 2019. A segunda pergunta eu esqueci a segunda pergunta. Vou falar da terceira, que é que eu me lembro agora. O que é que você não quer levar para 2019? O que é que você quer deixar ir e deixar para trás em 2018? Olá, Amélie, que bom que você está aqui ao vivo também. Seja muito bem-vinda, várias carinhas maravilhosas na live de hoje. É importante, como a gente falou na live sobre sabotadores, sobre crenças limitantes, sobre vozes que ficam na nossa cabeça, reconhecer o inimigo. Então, no processo do Theta Healing, para dar esse exemplo que eu recentemente aprendi e trouxe para minha vida, antes da gente transformar as crenças que são limitantes por crenças positivas, a gente faz o que no Theta Healing se chama digging, que é aquele processo de desenterrar as associações categóricas que te limitam e que são aquelas crenças que você, mesmo que inconscientemente, tem fé, que você acredita naquilo e que só te limita, só te põe para baixo, só corta o seu poder, só corta o seu potencial. Antes de você chegar no que é a nova crença que vai ser substituída, que vai ser colocada no lugar da antiga, você tem que colocar em palavras práticas aquilo que você não quer mais. Quando você torna específico o problema, a insatisfação e você põe para fora e você começa a elaborar mentalmente, encontrando a palavra que define aquilo ali diminui o status de poder em cima de você de certa forma, porque se você põe isso em palavras num processo de se libertar, num processo de expressar e depois, é claro, você pensa o que você quer colocar no lugar daquilo, o seu inimigo, aquilo que não faz bem pra você, não é mais algo imaterial, abstrato e amorfo, sabe? É algo muito específico. E quando é específico, existem estratégias para ser transformado independente do que for. Então, a terceira pergunta desse conjunto de 3 perguntas é: o que é que você quer deixar ir que aconteceu em 2018 ou que foi uma atitude que você teve em 2018, uma limitação que 2018 te colocou frente a frente, uma crença limitante, uma voz mental, né, sabotadora, o que quer que seja, de ruim, de 2018 que você não quer mais levar para 2019. O que é isso? A Marcela, falou que quer abandonar procrastinação e crenças limitantes. Todo mundo quer abandonar procrastinação, né, Marcela? E para isso é aquele exercício maravilhoso que eu já compartilhei sobre você analisar e saber exatamente o que você está procrastinando, porque certamente você é muito motivado para várias coisas e quando a gente procrastina uma coisa, aquilo é um sinal que tem um nó emocional naquela coisa. E através de qualquer terapia, de até um bom bate-papo com amigos, através de uma autoterapia que seja, que sempre tem muito valor, você consegue ver, tem umas certas crenças limitantes ali por detrás disso, tem essa voz na minha cabeça que fala A, B e C, e aí aquilo ali causa uma dor, um sofrimento, um medo, uma insegurança e você procrastina, mas isso não acontece com tudo. A gente sempre é motivado, focado para algumas coisas e todo mundo, né? Tem algumas crenças limitantes e vozes sabotadoras com outras, então essa reflexão para 2019 é ótimo. A Ana disse que aprendeu a importância da revisão comigo no ano passado e que em 2018 ela colocou isso como rotina. O hábito fez com que eu acompanhasse o caminho e não buscasse somente o fim. Que lindo, Ana. Você é uma pessoa incrível. Você precisa compartilhar isso lá no seu Instagram. Eu sei que você fala principalmente de livros, mas, cara, faz um post com essas respostas, sabe? Dessas perguntas. Você é um super exemplo.
A Ana tá aqui online ao vivo no Instagram, então eu tô colocando a pergunta dela em voz alta para vocês também saberem. Revisar e ter... Isso também a gente falou quando a gente fez aquela live sobre sabotadores, né? Sobre crenças limitantes que fazem a gente cair do cavalo da organização e sair do caminho e se desalinhar. Quando você vê que as coisas não aconteceram como você queria e alguma coisa, qualquer coisa te fez abandonar, modificar os acordos que você já tinha feito com você mesmo, essa malemolência, essa sagacidade de se realinhar, de se colocar no centro de novo e refazer esses acordos, sempre respeitando o ímpeto de mudança da vida, que é muito grande, é um hábito muito necessário para a organização. E a Ana falou, né, que isso fez com que ela não buscasse somente a finalidade das coisas, mas ela aprendeu a aproveitar o caminho. É o que a Juliana, coach Juliana maravilhosa, que eu já recomendei aqui algumas vezes, fala. Tem que fazer acontecer, mas só se você curtir o caminho enquanto isso. A revisão faz isso muito pela gente, porque quando a gente está no momento em que alguma coisa não faz mais sentido e você tem que refazer algum acordo que você fez com você ou com outros, é um momento de pausa, de respiro. Você aí percebe que você pode correr atrás dos seus sonhos, você pode alcançar as suas metas, mas não é se cobrar um nível inatingível. Isso faz a gente aproveitar o caminho muito melhor. Enfim, gente, eu tô esquecendo da segunda pergunta desse set de 3 perguntas de revisão do ano. Se alguém aqui recebeu a news de segunda, se importa de escrever aqui embaixo pra mim qual era essa segunda pergunta? É só porque eu, antes de falar, nem comecei a falar ainda do tema da live, teoricamente. Dos meus acertos e dos meus erros de 2018, eu quis dar uma resumida e uma recapitulada nesse set de 3 perguntas que são feitas para que vocês consigam refletir sobre 2018 e colocar alguma coisa para 2019. Quem aqui é assinante da News, recebeu o e-mail, faz esse favor para mim que eu vou te amar infinitamente. Vai lá no e-mail e me diz qual é a segunda pergunta, porque agora eu vou ficar incomodada se eu não me lembrar dela. Se alguém tiver aqui que assine a News, que recebeu esse e-mail e puder fazer esse favor, eu fico muito feliz. A Carol tá concordando, a gente precisa se apaixonar pelo processo porque o resultado é consequência. Com certeza, com certeza. Obrigada, Giza, você é uma salvadora de vidas. Muito obrigada. Exatamente. Então, muito, muito, muito obrigada. Te amo, minha assistente virtual preferida. Ah, isso. Ótimo, a Giza tá deixando aqui nos comentários, quem tá ao vivo no Instagram já tá vendo, e eu vou falar em voz alta para quem tá vendo pelo YouTube. A pergunta número 1 é: qual experiência você tem orgulho de ter vivido esse ano? E eu desdobrei essa pergunta em 2. Qual experiência você teve orgulho de viver esse ano? Uma conquista que você conseguiu? Isso mesmo, Amélia, essa pergunta mesmo. A primeira pergunta que eu desdobrei em 2. Ai, muito obrigada pela ajuda, vocês são lindos, lindas. A primeira pergunta que era: qual experiência você tem orgulho de ter vivido? Então, coloca no papel uma coisa que você conquistou, que você fez, que você pensa, quer saber? Isso aqui é do caralho, eu sou foda. Olha como eu consegui. E pode até ser melhor se for uma dessas coisas que quando você fala pros outros, nem sempre todo mundo entende a importância que aquilo tem pra você. Isso denota as transformações que foram maravilhosas pra você, porque você sabe as suas dificuldades. E com certeza 2018 te trouxe uma conquista, uma experiência que você tem muito orgulho de ter feito ou de ter vivido. Eu desdobrei essa pergunta para essa segunda pergunta, 1.2, que foi a que eu disse primeiro aqui na live sobre qual foi a transformação que você mais tem orgulho de ter vivido ou de ter feito por você mesma. É mais ou menos uma pergunta dividida em 2, porque, por um lado, é bom que você olhe para o que aconteceu, para o que você conquistou ou para o que a vida te colocou e você bancou aquilo e você aceitou aquilo, que significa uma vitória. Mas eu também quero que vocês reparem na transformação interna. Não necessariamente uma conquista, tipo, comprei um carro, viajei pra fora, comecei um namoro. Tudo isso são boas conquistas que você tem orgulho de ter feito, de ter vivido. Mas, ao mesmo tempo, eu quero que vocês vejam essas pequenas transformações internas. Então, com essas 2 perguntas, vocês já conseguem fazer essa retrospectiva.
A segunda pergunta que muita gente pôde colocar aqui online, muito obrigada, é justamente essa. Quais foram os erros de 2018 que te ensinaram lições muito valiosas? Olhar essa atitude, né, de olhar para o que você fez de errado ou para o que você não conseguiu fazer, ou para um momento daquele momento assim de encarar a realidade, tipo, nossa, que merda, olha que bosta que tá acontecendo na minha vida. O que tem ali para você aprender? Sempre tem erros incrustados como pérolas preciosas, aprendizados como pérolas preciosas incrustados nos nossos erros. Então, não é negar a parte difícil do erro, não é colocar para debaixo do tapete a poeira que aquela situação te trouxe, mas depois que você sentiu, botou para fora e viveu tudo que tinha para viver em relação às coisas difíceis e ruins de 2018, o que é que aquilo te deixou? Gente, tem sempre uma bagagem dourada, preciosíssima nas coisas difíceis, por mais que necessariamente agora você não esteja conseguindo ver, caso esteja fresco, anota, porque daqui a um pouco você vai conseguir ver. E a última pergunta é justamente essa: o que é que você quer deixar em 2018, não levar para 2019 para usar? Essa pequena metáfora já bem conhecida e universal do balão levantando voo, que nem aqueles saquinhos de areia que se você coloca muitos e deixa muitos saquinhos de areia no seu balão, aquela porra não vai subir. E você foi feita, e você nasceu, e você foi feito para subir, alçar voos cada vez maiores em relação à sua autenticidade, aos seus desejos, a uma vida bem realizada, bem vocacionada. E esses saquinhos de areia são as coisas que nos prendem. Também registrei isso no e-mail, vocês não precisam, é claro, ninguém consegue do dia pra noite, de repente, se transformar e não se limitar nunca mais. Mas, cara, deixa, em relação a 2018, para entrar em 2019, solta um saquinho desse. E que saquinho é? Já imaginei vocês desenhando numa folha um saquinho, desenhando um balão e, tipo, de mês a mês vocês vão cortando um balão, sabe? Tipo, desenha o balão, desenha os saquinhos. E aí você pinta os saquinhos e puxa uma seta e diz que sim, esse saquinho aqui representa... Eu fiz essa forma de revisão do ano um pouco interativa aqui pelos stories nessa semana. Divulguei as respostas das pessoas, espero que vocês tenham conseguido acompanhar, foi muito legal. Não tá salvo nos destaques, mas foi muito maneiro, posso fazer outra até o final do ano. Alguém colocou medo de amar, por exemplo, é uma coisa, uma limitação, uma dificuldade ali, um nó emocional que a pessoa percebeu que ela tinha e que de alguma forma ela ainda tinha um pouco de medo de amar, de se botar vulnerável, de entrar numa relação afetiva com outra pessoa, assim, com aquela segurança e coragem. Então, eu imaginei já um balão com um saquinho, aí a pessoa põe uma seta e põe medo de amar. Esse saquinho aqui representa isso. Corta, tipo, risca, e aí desenha uma versão nova do balão subindo um pouco mais numa paisagem maravilhosa. Eu não sei desenhar, mas eu tenho ótimas ideias para que vocês ponham na prática, no papel e na caneta. Então vamos aqui entrar no final dessa live, que na verdade agora começa a ser sobre o tema que eu imaginei que ela seria no início, que é sobre os meus erros e acertos de 2018. Um erro que eu cometi, e eu sei que isso não é necessariamente aplicável para todo mundo. Eu vou dizer exatamente o que foi que eu fiz e como eu acho que isso pode se traduzir em outras circunstâncias e outras situações. Eu não planejei o meu ano com antecedência, sendo que um dos meus acertos foi ter tomado muitas decisões de projetos e prioridades de um jeito totalmente espontâneo. 2018 começou de um jeito, gente, que eu não sabia para onde ele ia me levar. Se eu olhasse o final da história, hoje, dia 11 de dezembro, eu aqui em Portugal, eu não sabia que eu vinha para cá no início do ano. Eu decidi vir para cá, acho que uns 3 meses antes de eu de fato vir. E desses 3 meses, a agilidade de realmente fazer a mudança começou ali nos 2 meses finais, 1 mês e meio final. E no início do ano, de verdade, assim, tipo, é aquela típica situação, eu teria rido na cara de quem teria me dito que eu estaria aqui no final de 2018. Isso foi um grande acerto, porque a gente nunca tá pronto ou pronta de verdade para algumas coisas. O que não significa, por favor, não generalizem nenhuma regra, nenhuma coisa que eu tô dizendo, porque nada disso é regra. Não generalizem no sentido de vocês não precisam e não devem começar novos projetos
que são muito grandiosos ou que representam um grande salto fora da sua zona de conforto sem planejamento. Não é isso que eu tô dizendo. Às vezes a gente se coloca para fora da nossa zona de conforto de um jeito cauteloso, minimamente planejado, mas você não controla todas as coisas maravilhosas que vão te acontecer. E algumas coisas maravilhosas para acontecerem vão exigir esse salto de fé, vão exigir essa coragem, vão exigir essa tenência, não é bem tenência a palavra que eu quero usar, mas vão exigir essa presença, essa confiança em você mesmo, e você não consegue controlar ou prever nem as coisas ruins e às vezes nem as coisas boas. Estejam atentos e estejam atentas para essas boas oportunidades, para esses saltos de coragem, para esses sonhos que vocês sempre tiveram, que vão, de repente, cair no seu colo tal qual bomba. E aí você, vai ter que, na hora H, ver se você quer abraçar aquilo ou não. Foi assim que eu abracei essa ideia de vir aqui para Portugal e morar aqui. Então, isso não estava planejado no início do ano, nem um pouco. Isso virou meu ano de pernas pro ar em muitos sentidos, mas eu tenho muita felicidade, honra, orgulho e, tapinha nas costas em mim mesmo por ter feito isso. Por outro lado, quando eu digo que um dos meus erros foi não ter pensado no ano como um todo com antecedência, o que eu quero dizer com isso? Em relação ao meu trabalho, que é focado em rede social, que é atendimento ao público, que gira muito em torno de vender serviços e infoprodutos, ele foi muito influenciado pelos momentos que aconteceram ao longo do ano. Eu não lembrei que tinham eleições em 2018, eleições que se tornaram, que se revelaram o que se revelaram, momentos muito decisivos que sugaram toda a energia dos brasileiros, praticamente, todos aqueles empenhados em entender o momento, em colocar a sua opinião, em fazer mudanças, etc. Não me programei também. O que foi que aconteceu no meio do ano? Nem lembro, gente, nem lembro. Mas, assim, esses movimentos de carnaval, teve alguma coisa de futebol ou de esporte que aconteceu no meio do ano? Olimpíadas. Foi Olimpíadas? Eu sou uma pessoa, vocês talvez já saibam disso, mas amigo meu sabe. Bom dia, Alessandra. Eu sou uma pessoa um pouco desconectada do mundo à minha volta, né? Eu não vejo jornal, eu não acompanho televisão, eu não leio nenhum tipo de notícia online do que tá acontecendo, é o que é. Eu tenho orgulho disso. Copa do Mundo, isso, obrigada. Eu tenho parte orgulho, parte percepção que isso às vezes não é tão bom, isso. Não me programei para a Copa do Mundo, não me programei para as eleições e eu esqueci que isso ia acontecer. Essa minha desconexão com a realidade social, econômica e de acontecimentos contemporâneos do mundo, Copa, isso me deu uma solapada. Pois é, Ari, eu acho que você me entende, então vamos ter alguém que me entende. Eu tinha esquecido o que tinha acontecido, mas eu sabia que tinha acontecido. E brasileiros adoram Copa do Mundo. Enfim, eu realmente não me planejar com antecedência para uma coisa que eu estou fazendo para os outros e lembrar que o meu público tem costumes e gostos totalmente diferentes do meu e que tem gente que adora futebol e que as eleições, desde o início do ano, eu podia ter previsto que as eleições iam caminhar para esse ponto em que elas iam pegar a energia de todo mundo. Eu podia ter programado férias para mim nesse período, eu podia não ter trabalhado tanto, porque eu senti que eu lutei muito contra a corrente nesses momentos. E é engraçado que o meu erro foi falta de planejamento, mas um dos meus melhores acertos foi ter sido bem espontânea. Não consegui criar, no início de 2018, aquele resultado desejado para o que eu queria ter conquistado até o final. Com essa espontaneidade de repente decidir vir para Portugal, pode até ser que eu não teria conseguido de qualquer forma, pode ser que sim, mas é diferente você começar o ano a Deus dará, foda-se, só reagindo ao que te acontece, de você começar o ano com um resultado desejado em mente e ao longo do ano mudar aquilo. Tá permitido, seguro, possível e merecido mudar de ideia. Vamos colocar essas boas crenças na nossa cabeça. A gente pode mudar o nosso acordo com a gente mesmo a qualquer momento. Pois é, Carol. Bom, a Carol falou que se eu tivesse me planejado, eu poderia não ter feito tudo que eu fiz. Isso é verdade?
eu sempre parto do princípio que o que aconteceu era o melhor mundo possível e que o que aconteceu era o mais adequado que a vida tinha para me oferecer, que eu precisava aprender aquelas coisas para chegar onde eu cheguei. Agora, eu quero começar 2019 com o resultado desejado e é isso que eu coloco para vocês aqui como um ensinamento do meu erro e um ensinamento do meu acerto. Tenham uma imagem do que vocês querem para o final do ano e levem em consideração, isso é um planejamento, gente, básico, mínimo, não estou falando de Excel, não estou falando de GTD no nível dos objetivos e propósitos de vida, eu tô falando de uma coisa básica, que em algumas horas, sozinha, com seu caderno ali, pensando, escrevendo, você resolve. Olha pro final de 2019. Quem é você no final de 2019? Aonde você tá morando? O que você tá fazendo? Quem é que tá do seu lado? Qual é o tipo de hábito que você quer botar no seu dia? Quais são as novas habilidades que você tem? Quais são as coisas que você tem na sua vida agora que são ótimas e que você quer que continuem em 2019? Porque às vezes na correria, na agitação, a gente se desprende e deixa aí coisas que são boas e que exigem cultivo, porque amizades e afetos não se cultivam sozinhos, tem que ser consciente e proativo. Se fizer sentido para você, a pessoa que você vai ser no final de 2019, o que é que ela não tem em relação a quem você é agora? Porque você quer se desfazer, se desprender e transmutar essas coisas genuinamente através do autoconhecimento, da reflexão, da terapia, da organização e da produtividade. Tem esse resultado desejado na sua mente no início do ano, mesmo que seja só uma imagem, sabe? E para quem tem negócio, para quem é empreendedor, que de alguma forma interage com o público, esse planejamento para a empresa, esse planejamento para o negócio é importante, principalmente se a gente está falando de negócio. Eu tô fazendo um curso online maravilhoso, que eu ainda não falei muito dele aqui para vocês, porque eu tô fazendo e de repente eu fale numa das últimas lives da semana que vem, que é o curso da Meninas da Firma. Um curso maravilhoso com a Gabi Brasil, com a Vivi Cardinale, com a K Francis e com a Renata. Procurem aqui no Instagram, @depois, Meninas da Firma. Elas são maravilhosas. E nesse curso elas bateram assim nessa tecla e me lembraram que realmente o Eu Organizado é um negócio, é uma empresa. E para a empresa, se você admite que o que você quer fazer tem um certo lado estratégico, um certo lado racional que é necessário para você viver daquilo que também é a sua paixão, eu vou dizer que pelo menos tem que ter ali uns 50-50, nem que seja 60% amor e paixão, 40% pensamento estratégico, mas tem que entrar. E isso não entrou no meu planejamento do ano para o Eu Organizado, então em termos de empresa, de negócio, isso com certeza vai ficar mais forte pro ano que vem. Mas o que eu tô passando pra vocês é uma dica a nível pessoal mesmo. Tipo, foda-se o trabalho que vocês tenham. Pensem nas pessoas que vocês querem ser no final de 2019 e tenham essa imagem em mente. Modifiquem ela com o passar dos meses. Revisitem isso que vocês vão fazer nesse planejamento pessoal no passar dos meses e saibam que a todo momento é momento de vocês aproveitarem uma oportunidade nova e que não tem nenhum problema vocês mudarem de ideia se vocês exercitarem a atenção plena ao momento presente. Estava conversando isso com a Estela, uma ex-aluna, amiga, colega maravilhosa que está morando aqui em Portugal também. A gente se encontrou por um café umas semanas atrás. E ela falou essa frase maravilhosa. Ela falou, eu não me planejo muito, mas eu tô sempre atenta. Eu tô sempre ligada no que está acontecendo. Atenção plena ao momento presente. Você é a pessoa mais indicada para saber e para decidir o que é mais adequado para você agora. E a questão de planejamento que você faz com antecedência e oportunidades que você toma com espontaneidade, alguns diriam com impulsividade, em cima da hora, sem raciocinar muito, a única diferença é você é a pessoa que decide qual é o aprendizado que você quer ter agora. Isso tá nas suas mãos. Tudo que você pode fazer nessa vida vai te trazer muito aprendizado. Qual é o tipo de crescimento que você quer agora? Esse crescimento que você busca, essa nova versão de você mesmo que você quer criar, essa via de superação, de transformação, está naquilo que você planejou antes ou nessa nova oportunidade que caiu no seu colo? A organização é a ferramenta para você renegociar os acordos com você mesmo sem desperdício, com zero ou próximo de zero, dor de cabeça, estresse. É para isso que a gente se organiza, para a gente poder depois fazer o que você quiser,
mesmo que não tivesse sido planejado. Tô fazendo essa cara porque, assim, eu falo isso o tempo todo, espero que vocês concordem, que vocês entendam, porque essa é a bandeira que eu levanto aqui no Organizado. Eu não... Acho que foi a Nath Duarte, maravilhosa, do coração, postou uma foto, assim, no Instagram essa semana, mais ou menos sobre isso. Tudo que você vai viver, todas as escolhas que você tem, vamos falar de escolhas, vamos colocar a palavra, todos os caminhos que você tem para escolher vão te colocar num aprendizado, superação, transformação, coisas boas. E todo caminho é ferramenta de transformação pessoal. Pois é, a Ari comentou que esse pensamento é genial, e foi a Nath que falou isso, e isso tá no fundo da minha mente. Eu lembrei agora disso, falando dessa questão de o que eu planejo para o ano versus as oportunidades que aparecem no ano. Estela, que tá aqui, ex-aluna, colega e amiga, também foi outra que não pensou de mudar aqui para o Porto, Portugal, no início do ano, mas as coisas foram acontecendo, ela estava ligada. E quando você chega nessa bifurcação, nessa sinuca de bico de... Sinuca de bico, bico de sinuca. Ai, gente, desculpa. Às vezes bate uma confusão mental. Acho que é sinuca de bico. Quando você chega nessa bifurcação e você pensa, bom, eu tinha pensado de fazer tal, mas agora tô vendo que as coisas estão se encaminhando para Y, né? Eu tinha pensado em fazer X, agora eu tô vendo que eu tenho a oportunidade Y. Qual é o crescimento que eu quero para mim? Analisa tudo isso, é pensamento racional e ao mesmo tempo sentimento. O que é que o seu corpo está sentindo perante essas duas opções? As duas opções vão te fazer crescer. As duas opções vão te colocar com experiências boas, aprendizados, uma bagagem de vida maravilhosa. As duas opções podem te tornar um pouco mais a pessoa que você quer ser. Então tenha em mente, quem é a pessoa que eu quero ser? As duas opções constroem e contribuem e agregam para a pessoa que eu quero ser? Às vezes sim, às vezes não. Às vezes é nessa validação, nesse pedágio mental que você já elimina coisas que na verdade você queria fazer porque os outros estão mandando, porque você acha que é o que você como pessoa XYZ deveria fazer e você já elimina. Mas às vezes as duas decisões estão muito alinhadas com quem você quer ser, é você que quer, não é obrigação externa, não é falatório de ninguém, mas são caminhos diferentes. São transformações diferentes. E o que é que você vai ganhar de aprendizado em cada um desses caminhos? É aí que você decide. E a organização e o planejamento não nasceu necessariamente para que todo o seu... Como é que eu vou dizer? Para que tudo que você está projetando agora vá acontecer, porque você não é a rainha da cocada preta, nem você, nem eu, nem ninguém. Ninguém é o rei da cocada preta aqui. A vida vai colocar várias coisas no nosso caminho. Então, você não nasceu para, planejar alguma coisa para sua vida e seguir aquilo ali fielmente. Você se organiza, você se planeja, você usa esse pensamento antecipado, cauteloso, estratégico, simples, mínimo e intuitivo, para você poder, na melhor das suas capacidades, no ápice da sua organização, quando você chegar nessa bifurcação, ver, opa, quer saber? É isso aqui. Agora é a hora em que eu vou aprender A, B, C e D me mudando de país. Exemplo meu e exemplo da Estela, inclusive. Arriscamos, escolhemos, aqui estamos escolhendo esses aprendizados e eu não vou, por causa disso, deixar de pensar no que eu quero para 2019. Por quê? Também, quando você refaz um acordo que você tinha com você mesma, em nome de uma coisa nova, com consciência do que é que há 2 meses atrás você queria para você, mano, você consegue muito mais viver uma vida realizada e fazer o que faz sentido para você e não precisar se conformar, não precisar atender expectativas dos outros, não ficar perdida no ócio e na inatividade. Porque você tinha consciência do que você queria para você. Você começou o ano pensando, bom, a imagem que eu tenho para mim no fim do ano é tal, tal e tal. Você precisa levar em consideração o que você quer para você, porque nada vai cair do céu. Algumas boas oportunidades se apresentam assim, sabe? Tipo, aquela fumacinha do gênio do Aladim. Mas cair do céu nada cai. E você com consciência, bom, eu queria tal e tal pra mim. Agora eu vou escolher o outro caminho, porque esse outro conjunto de aprendizados, oportunidades, desafios e benefícios está me parecendo melhor.
ou então é o que o meu corpo tá me dizendo para fazer, mas lembre-se o que você queria para você mesmo. Como é que você concilia? Como é que você organiza? É para isso que a gente se organiza, para ter o melhor dos dois mundos. A Melly falou que adora esse jeito de lidar, adora o jeito certo de lidar com as mudanças. Exatamente, esse papo, né? Pois é, a gente não tem como evitar essas mudanças, imprevistos ruins e até oportunidades boas, a gente não tem como evitar. E esse aprendizado meu é muito universal, é para isso que eu gosto de fazer o organizado, para que vocês se liberem, para sempre escolherem com consciência o que vocês querem para a vida de vocês, através da atenção plena, como disse Estela, ficando ligada no que está acontecendo, sem ficar encostado, sem ficar ocioso, ociosa, sem depois ficar culpando outras pessoas porque você não fez o que você queria fazer. Porque você pode, e dá sempre para que tudo isso fique harmonizado, dançando feliz na dança da vida quando você se planeja, se organiza e tem flexibilidade para renegociar os acordos que você fez com você mesmo com consciência. Palavra básica aí, tá? Falei muito, mas eu acho que ficou uma boa live porque eu uni esse assunto da News com o que eu queria dizer pra vocês, tá? Amanhã a gente vai ter a Cris como convidada, sexta-feira vamos ter a Thalita para falar sobre organização e criatividade. O conjunto bom de lives, viu? Esse tema tá assim, tô adorando, tô aprendendo muito com os convidados. É uma ideia maravilhosa, esse vídeo vai pro YouTube depois. Também vou deixar registrado que as inscrições para o curso online Organização Intuitiva vão até terça-feira que vem, dia 18. Falo mais disso depois. Quem tiver dúvida sobre o curso e quiser botar na DM para eu reunir tudo isso para responder numa live específica. E amanhã tem Planner gratuito 2019 do Organizado com um texto detalhado, filosófico, como vocês sabem que é o que eu gosto de fazer, sobre cada uma das sessões. O Planner tá curto, são 10 páginas de coisas para vocês preencherem e tal. Não tá tão grande quanto do ano passado, mas está lindo, Ariane e Mari. Ariane principalmente, que fez pré-organizado aquelas imagens, cara, que assim, é mais Ana Carolina do que Ana Carolina, e como ela adivinhou isso eu não sei, mas aí, na quinta-feira eu faço uma live sobre o Planner, nem que seja curta, para falar um pouco mais sobre por que eu botei essas sessões, tá? Mesmo que vocês não queiram usar o Planner, tipo, a filosofia por detrás delas são filosofias de organização que todo mundo tem que ter e pode colocar na prática como quiser. A Alessandra comentando ao vivo que tá mais enxuto. Pois é, tá mais enxuto. Acho isso bom, aliás, acho isso ótimo, porque eu quero de vocês foco para fazer acontecer em 2019, sem deixar de aproveitar o caminho, como diz a coach Ju, tá bom? Então amanhã vai ser a live com a Cris. Quinta-feira eu falo do Planner. E aí, sexta-feira tem a live com a Thalita. Então, já temos aí o line-up, a programação dos próximos 3 dias. E aí, mais um pouquinho de live de sábado até quarta-feira que vem, com a Mari, Terra. E também para eu falar do próximo Planner da semana que vem. Pisca, pisca, pisca. E do curso e etc, ok? Qualquer dúvida, sugestões que vocês tenham sobre temas, podem deixar aqui na minha DM. Tchau, gente. Muito obrigada por vocês, lindas, maravilhosas, que estiveram aqui ao vivo. Alguma pergunta, alguma coisa? Então tá. Vejo vocês amanhã. Beijo.